A paz do Senhor, meus irmãos, que satisfação podermos voltar aqui para mais uma pré-aula. Nós glorificamos a Deus pela vida, pela saúde que Ele nos tem dado e especialmente pela oportunidade de poder estar com cada um dos irmãos aqui. Esta é a lição de número 9. Paz do Senhor, pastor Adolfilson. Paz do Senhor, é um privilégio, né, estarmos juntos para mais uma pré-aula, juntamente com todos os nossos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Está sendo uma bênção, né? Pelo menos aí nós estamos ouvindo, né, pastor, alguns comentários. Deus está nos abençoando e tudo nós fazemos é para a glória do nome dele, não é mesmo? Maravilha. A gente tem acompanhado que o canal, especialmente com as pré-aulas, a assistência tem aumentado significativamente. E nós louvamos a Deus, porque quem faz isso é Deus que move os corações, não é? Eu quero dizer para os irmãos que no comentário desta pré-aula você vai encontrar aí um arquivo complementar a respeito do conteúdo da lição, e ali nós vamos ter um adendo sobre o Consolador, sobre o advogado, referindo-se ao Espírito Santo, uma vez que a lição, o título, né, o tema dela é Quem é o Espírito Santo? Então nós já vamos aqui para essas definições do Consolador e do advogado, além de outras, não é? Mas nós vamos ter também um estudo complementar sobre a doutrina do Espírito Santo, um outro estudo sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ainda um outro estudo sobre os atributos divinos do Espírito Santo, ainda sobre pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, falando da tripessoalidade de Deus. Ainda sobre as obras, não é? Falando a respeito das obras, as pessoas da Trindade e as suas ações. Ainda um outro estudo a respeito dos arianistas e a heresia sobre o Espírito Santo. Ainda um estudo complementar sobre os tropicianos e, por fim, um estudo complementar sobre os pneumatomacianos ou pneumatoquianos, que são os dois termos usados para o mesmo grupo. Isso tudo abrange o assunto da lição. Quem é o Espírito Santo? Lição de número 9, você é convidado para ficar ligado e não perder nada da nossa aula. Lembrando que esse estudo que eu me referi aqui está para download aí na descrição, não é, da lição. E já adiantando aqui, se você assistir essa aula e ficar com alguma dúvida a respeito de algum tema, de algum assunto, quiser fazer alguma objeção ou mesmo questionamento aí, nós estamos à disposição para responder a todos. Coloque nos comentários e a gente vai dar retorno para os irmãos com certeza. Vamos lá então para o textuário desta lição. O textuário está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e o versículo 17. Lembrando que aí está bem especificado que este texto foi extraído da versão Nova Almeida Atualizada, a NAA. E o texto diz: Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Deixa eu aproveitar aqui para já colocar uma questão, porque as pessoas acham que porque está na igreja e o Espírito Santo ali, pode deitar e rolar, fazer o que quiser. E este texto não está dizendo com relação a isto, não é? Existe ordem na igreja, existe ordem. Tudo deve ser feito com ordem e decência. Obviamente que na liberdade que o Espírito Santo dá. E aí não é para virar bagunça, não é para fazer carnaval dentro da igreja, porque há cultos que se realizam hoje nessa ideia de que onde há liberdade, o Espírito do Senhor está ali, então a liberdade, tem cultos sendo realizados hoje que mais parece uma coisa que não tem nada a ver com a igreja, para não mencionar aqui uma sessão de magia negra e coisa dessa natureza, porque enfim, a turma exagera um pouquinho. Duas colocações quanto à liberdade. Aí está falando liberdade da lei e liberdade do pecado. Não está falando aonde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade para fazer pular, bagunça, né? para rolar e para... Então, já fizemos uma A turma confunde, né? A turma confunde esse negócio aí. Olha só, a verdade prática diz que é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Obviamente que para defender algum assunto você precisa conhecer este assunto. E nós vamos então para a leitura bíblica em classe, que vai nos dar o norte para estudarmos essa lição. E a referência que nós temos aqui é o texto de João capítulo 14, versículos 16, 17 e 26, e também João capítulo 16,
versículos 7 a 14. Pode acompanhar aí na sua Bíblia ou na sua lição com o pastor Adovilson. Muito bem, Evangelho de Jesus Cristo, segundo registra João, capítulo 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 16, 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque eu vou para meu Pai, e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Muito bem, os objetivos dessa lição, no primeiro ponto aqui que nós vamos ter, não é? Tópico é mostrar o Espírito Santo como o Consolador. Já no segundo tópico é correlacionar a deidade, os atributos e a obra do Espírito Santo. E por fim, no terceiro tópico, vamos identificar as heresias antigas e as formas como elas se apresentam na atualidade. Esses os objetivos da lição. A CPAD sugere os hinos 349, 387 e 511 para o devocional da Escola Bíblica Dominical, porque a relação é com o assunto que está em curso, sendo estudado. A palavra-chave é Espírito Santo e o pastor Adovilson já vai apresentar aqui para os irmãos uma definição a respeito da... Aí está a palavra-chave, porque o Espírito Santo é uma pessoa, não é mais? São palavras porque são duas, não é? O Espírito que é santo. É interessante que o pastor Hércules já frisou o título. Quem é o Espírito? Você pressupõe aí uma pessoa. E eu escrevi, é uma pessoa. De acordo com a Bíblia, o Espírito Santo é uma pessoa divina que faz parte da Trindade juntamente com Deus Pai e Deus Filho. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Sendo uma pessoa, ele fala, ouve, ensina, ama, vê, intercede, convence, guia e ajuda. E como pessoa, ele, o Espírito Santo, fala. Olha aí, ó. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, lá em Hebreus 13, 7 a 8, então ele fala, pode ser entristecido como pessoa, e não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção, Efésios 4, 30. E também como uma pessoa tem vontade e interesse. Olha o que está escrito na palavra do Senhor. Chegando perto de Mísia, tentaram ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Mais uma colocaçãozinha. A declaração de fé das Assembleias de Deus destaca o Espírito Santo como a terceira pessoa da Santíssima Trindade, juntamente com o Pai e o Filho. Maravilha! Olha, você tem aí um estudo adicional sobre a doutrina do Espírito Santo, porque nós trazemos, não é, a respeito disso, o Espírito Santo como agente da salvação, como agente da nossa santificação. Ele é o agente divino a serviço do Senhor, revestindo os crentes de poder para realizar a obra do Senhor e dar testemunho dele, e também é o agente divino que batiza e que implanta os crentes no corpo único de Cristo. São assuntos que você vai poder utilizar, lançar mão aí para enriquecer o seu conhecimento a respeito da pessoa bendita do Espírito Santo. Amém? Olha só que maravilha! A identidade do Espírito Santo ela é revelada nas Escrituras desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. É fato que a igreja, desde os dias apostólicos, o reconhecia como Deus igual. Deus igual. O Espírito Santo é Deus igual ao Pai e também ao Filho.
esta deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções que são pertencentes a Deus. Todos nós precisamos estudar e conhecer esta verdade bíblica e é exatamente o que nós vamos fazer agora, pois desde a antiguidade existem heresias sobre a terceira pessoa da Trindade e é sobre isso que nós vamos estudar nesta lição. Maravilha, o tópico primeiro já traz o Consolador. O Consolador é o título aí do primeiro tópico da lição e você já vai ouvir aqui uma exposição do pastor Adolfilson a respeito do outro Consolador. E nós temos um estudo adicional sobre o Consolador também, que você depois pode consultar. Pastor. Muito bem, o tópico e o subponto 1, outro Consolador, também pressupõe uma outra pessoa. Veja bem que colocação interessante, uma palavra muda tudo, né? Nós fizemos a leitura aí de João 14,16, onde está escrito, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. E entrando na lição, Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo, seu Paracleto, alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. Eu trouxe aqui, pastor, e ele continuaria, claro, Jesus está com a igreja pelo Espírito Santo. Mateus 28:20 diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E ele fala assim, olha, e eis que estou convosco, com vocês, né, todos os dias, até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus foi assunto ao céu, mas continua conosco através do Espírito Santo. E também temos aí a palavra outro nesta passagem, é no grego allos, que significa outro, da mesma natureza, mesma espécie e mesma qualidade. Então não temos outra colocação que nós vamos ver, que é uma inversão, né? Nós já comentamos sobre a tradução do Novo Mundo, mas vamos entrar aqui de novo. Continuando na lição, se o Espírito fosse uma força ativa, impessoal, que nós já comentamos conforme o ensino equivocado dos testemunhos de Jeová, a palavra correta para outro seria heteros. Então não é usado heteros no original, tá? Esse allos, que significa outro do usual diferente, tá, ok? Então o dicionário Vini afirma o termo allos expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo. O termo heteros expressa uma diferença qualitativa e denota outro tipo diferente. Cristo prometeu enviar outro Consolador, ou seja, allos, outro como ele, não héteros, lá em João 14,16. E nós já trouxemos aqui algumas traduções, e vamos repetir algum. Aqui, ó, na Nova Versão Internacional, Gênesis 1:1 diz assim, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriram a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Já na tradução do Novo Mundo, que é uma corrupção da tradução do original, está assim, Gênesis 1:2 na tradução do Novo Mundo. A terra era vazia e deserta, e havia escuridão sobre as águas profundas. E eles dizem lá nesta tradução, a força ativa de Deus movia sobre as águas, ou seja, essa distorção. E eu escrevi aqui, força ativa para os testemunhos de Jeová. O Espírito Santo é entendido como uma força ativa ou uma influência poderosa, uma energia que emana de Deus para realizar os seus propósitos no mundo. Ou seja, eles não consideram o Espírito Santo como uma pessoa, consequentemente não creem na Santíssima Trindade. Eu trouxe aqui também a sutileza dos testemunhos de Jeová na revista Sentinela. Eu trouxe um adendo aqui. Jeová pode usar seu Espírito Santo em grande escala. Veja bem, Jeová pode usar, isso está registrado na revista que eles usam, chamado Sentinela. Jeová pode usar seu Espírito Santo em grande escala, como na criação do universo,
mas ele também pode usá-lo, veja bem, uma palavrinha muda tudo, em favor de sua criação humana. A Bíblia fala de muitas ocasiões em que Deus, por meio de sua força ativa, infundiu poder nos seus servos na terra. Então isso é uma corrupção total, é como se Deus usasse esta energia, o que não existe. Claro, eliminando assim, ou tentando, eliminar o ensino bíblico que o Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Aliás, pastor, nós não mencionamos que a doutrina do Espírito Santo é pneumatologia. Muito bem, olha só, a função do Consolador, o Espírito Santo, Jesus deixou bem claro que ele estaria para dar continuidade à obra que Jesus iniciou, porque estaria com os discípulos, assim como está conosco ainda hoje, porque nós somos continuistas, não é? Nós cremos que o Espírito Santo que agiu lá no início da igreja, continuou agindo ao longo da história e age ainda hoje. Nós somos continuistas exatamente porque cremos que a obra do Espírito Santo permaneceu depois dali do primeiro século da igreja. Então, nessa característica do Espírito Santo, Jesus está dizendo que esse outro Consolador, o Espírito Santo, nos ajudaria os seus primeiros discípulos, assim como também a nós, provendo direção para as vidas, a direção certa a respeito daquilo que deveria fazer em suas vidas, consolar nos momentos difíceis, veja as características, interceder em oração, permanecer para sempre. São funções do Espírito Santo, aquele que Jesus enviaria como Consolador. Então você vai observar esta característica aí de Jesus. Agora, o termo ainda traz, e você vai acompanhar pela sua lição, o Paracleto. O termo aqui se refere, isso com base em João capítulo 16, João 16 e o verso de número 7. Ele está fazendo referência ao Espírito Santo. Veja 16 e 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, este, o Paráclito, não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Esse texto está na leitura bíblica em classe. É exatamente isso que nós vamos observar aqui. Agora, quando nós observamos os dicionários que existem da língua portuguesa, esses afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém. Então, o termo grego parakletos, conforme está ali com acento no E, vem da preposição para, que é ao lado de ou próximo, e também do verbo kaleo, que significa chamar ou convocar. De modo que esta palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Então, paracleto ou paráclito, então é o Consolador. Isso para ficar uma definição mais completa para a compreensão de cada um dos irmãos. O Consolador, ele é enviado pelo Pai em nome de Jesus, e a característica fundamental é ensinar os discípulos a fazer também com que eles se lembrem de tudo aquilo que o Filho ensinou. Então os discípulos vão ter a condição de, através do Consolador, aprender, porque ele ensina, ele também faz lembrar de tudo aquilo que o Filho ensinou, e também para testificar dele são as principais, são as conotações que está no texto de João 14, 26, que nós já lemos aqui, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. São características essenciais do Espírito Santo. Agora, o subponto 3, ainda tratando a respeito do Consolador, diz a respeito do seu uso no Novo Testamento. Muito bem, o tópico 1 e o subponto 3, o termo paracleto, aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, nos escritos joaninos, 4 vezes nos evangelhos, referindo-se ao Espírito Santo. João 14 e 16, e eu pedirei ao Pai, e ele vos dará outro conselheiro, nesta tradução, para estar com vocês para
sempre. E também temos ali João 14, 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Ou seja, Jesus ensinou e o Espírito Santo fará lembrar de todas as palavras ditas por ele. Temos outra referência, João 15, 26. Quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito. E também João 16, 7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E também ali, queridos, além dele, o nome aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado. Então, todos esses comentários que nós fizemos aqui, o Espírito Santo é um advogado, aquele que está ao nosso lado. E temos uma referência em 1 João 2, 1. Meus filhinhos, escrevo-vos estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo é o justo, então é o advogado. E eu fiz uma colocação aqui, ele foi usado na literatura grega para se referir a uma pessoa chamada para auxiliar alguém ou que se apresenta em nome de outra pessoa como conselheiro, intercessor, mediador, ajudante ou como advogado no tribunal. Isso aí é interessante. Então, quando fala consolador, o paracleto é aquele advogado, é aquele que está ao nosso lado nesses momentos de necessidade para interceder, para mediar, para ajudar, enfim. Nós acrescentamos ali a respeito do advogado que neste contexto aqui significa que Jesus, ele intercede diante de Deus em nosso favor à base da sua morte expiatória, Aleluia. Do nosso arrependimento do pecado cometido, lembrando que nós, não uma vez nascido de novo, não devemos continuar na vida de pecado, porém é fato que pecamos, e aí que Jesus entra, não é, ministrando o perdão, isso quando há arrependimento e quando há fé, de parte daquele que pecou, não é? Precisa ter fé, porque é necessário que tenha fé para crer que Jesus é galardoador daqueles que o amam e o buscam. Com isso nós vamos encerrar aqui este primeiro tópico, dizendo que o Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso auxiliador de todos os momentos da nossa vida. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho e vamos voltar falando sobre a deidade, os atributos e as obras do Espírito Santo. Você não perca, já voltamos. Apresentamos o nosso curso de Teologia de nível básico, uma jornada de conhecimento ministerial, composta por 17 matérias cuidadosamente selecionadas. Nosso curso foi projetado para proporcionar aos alunos uma base sólida e profunda em fundamentos doutrinários bíblicos e pentecostais. O objetivo do nosso curso básico é estruturar o conhecimento de nossos alunos de forma organizada e compreensível. Através das páginas da Bíblia, desvendamos as verdades eternas que moldam a nossa fé. Cada matéria e cada lição estudada é uma pedra preciosa que construirá uma estrutura de fé e conhecimento inabalável. Através do estudo e das orientações de nossos professores nas videoaulas, você ganhará uma compreensão mais profunda da palavra e do seu ministério. Ao concluir este curso, você estará preparado não apenas com conhecimento teológico sólido, mas também com a confiança e a sabedoria necessária para desempenhar um papel significativo em seu ministério. Junte-se a nós e comece a construir sua base de fé e conhecimento, fortalecendo-se para servir e liderar com propósito. Curso básico em teologia onde a fé se encontra com o entendimento, e o ministério é moldado por verdades sólidas e pentecostais.
Muito bem, meus amados irmãos, o tópico 2 aqui da nossa lição trata sobre a sua deidade, atributos e obras. Obviamente, estamos falando da pessoa bendita do Espírito Santo. E nesse sentido, nós já vamos falar aqui a respeito da sua deidade. Da sua deidade, nós teremos aí um estudo complementar sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e trata exatamente e com exclusividade a respeito da deidade do Espírito Santo. Pastor Adovils. Muito bem, o tópico 2 eu subi o ponto 1. Sua deidade. O professor pode afirmar categoricamente, o Espírito Santo é Deus. Está escrito aí na lição, a divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia, de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo. E eu trouxe aqui um adendo, não está na lição, essa questão do Espírito Santo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, percebemos claramente o mover do Espírito Santo na criação, na vida dos patriarcas, em toda a história de Israel. O Espírito Santo tem uma relação muito grande com os profetas, teve na época, pois eles falavam sob a direção e unção do Espírito de Deus. A atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, agora temos aqui uma colocação que nós devemos fazer, era esporádica na vida das pessoas. Ele repousava e atuava exclusivamente em algumas delas e às vezes também em ocasiões específicas, porque ainda não era chegado o tempo da sua plena atuação no mundo, a qual o profeta Joel menciona lá em Joel 2, 28, 32. E nós vemos o Espírito Santo atuando no Antigo Testamento. Olha, veja bem, o Espírito Santo apoderava-se de certas pessoas do Antigo Testamento, como Josué, como Davi, até mesmo sobre a vida de Saul. No livro de Juízes, exemplificando, vemos o Espírito Santo apoderando-se de vários juízes que Deus levantara para libertar Israel de seus opressores. Então nós entendemos aí a ação abrangente do Espírito Santo, desde o Antigo Testamento até, claro, o Novo Testamento, que foi de uma forma diferenciada, ele foi derramado de uma maneira abundante no Novo Testamento. Continuando a nossa lição, o Espírito Santo e Javé na vida de Sansão. O Espírito do Senhor, está escrito aí, possantemente se apoderou dele, lá em Juízes 15 e 14. No entanto, na sequência, lemos que, depois de traído por Dalila, Sansão não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Portanto, nesse outro versículo anterior, o Espírito do Senhor, e já lá em Juízes 16, 20, o Senhor, ou seja, essa questão paralela entre o nosso Deus e o Espírito Santo, comprovando assim a deidade do Espírito Santo. Continuando a nossa lição, assim tanto o Espírito de Javé e Javé, ou seja, o Espírito do Senhor e o Senhor, são nomes divinos usados alternadamente. E está aí, fica claro no Antigo Testamento que o Espírito Santo é o próprio Deus, sem pôr e nem tirar. E contra aí esse argumento não tem como nós lutarmos de maneira nenhuma, não é mesmo? De jeito nenhum. Continuando aí com relação à deidade do Espírito Santo, esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que ele é Javé, Compare Êxodo 17, temos aí com Hebreus 3, 7 a 9. Veja bem, quando lemos Êxodo 17 e 7, está escrito assim: e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Agora nós vamos fazer uma comparação com Hebreus 3, 7 e 8. Assim como diz o Espírito Santo. Veja bem, o Espírito Santo. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, 8, o versículo, Hebreus 3, 8. Não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação do deserto. Está mencionando aí Êxodo 17, 7. 9, o versículo 9 de Hebreus 3. Onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Então veja bem este paralelo aí. E temos também uma colocação interessante na nossa lição,
de 2 Samuel 23, 2. Está escrito assim, começa: o Espírito do Senhor falou por intermédio, sua palavra esteve em minha língua. Aqui quem está se referindo é Davi. Davi fez esse comentário em 2 Samuel 23, 2. Agora veja no versículo 3, o Deus de Israel falou. Então veja bem o paralelo. No 2, o Espírito do Senhor, e já no 3, o Deus de Israel. Chegamos à conclusão, claro, a deidade do Espírito Santo. Então o versículo 3, de 2 Samuel 23, 3, o Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, quem governa o povo com justiça e quem o governa com o temor de Deus. Então esse paralelo entre o Espírito Santo e a pessoa do Espírito Santo e Deus aparece várias vezes aí na Bíblia Sagrada, em vários versículos, não é? Comprovando assim a deidade do Espírito Santo. Continuando na lição, essa forma de apresentação é frequente na Bíblia. Nós já lemos esse texto em algumas aulas anteriores, mas vamos lá. Atos 5, 3. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? E o versículo 4, ela não lhe pertencia, ou seja, o que ele vendeu já não era seu, e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ou seja, no versículo 13 ele fala sobre o Espírito Santo, e no versículo 4 ele fala sobre Deus. Nós entendemos esta passagem que venderam e não contribuíram com o valor, não pela contribuição, mas foi pela mentira, né? daquilo que eles apresentaram, e houve toda essa situação que acabaram até morrendo. E também temos um texto aí de 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então veja aí, a deidade do Espírito Santo são equivalentes aí em poder, glória e majestade. E também temos aí 2 Coríntios 3,16, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. E temos aí também o versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E temos o versículo 18 também. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Eu marquei aqui em colchetes, a glória do Senhor, segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito, com E maiúsculo, se referindo, claro, ao Espírito Santo. Então temos aí a comprovação da deidade do Espírito Santo. Maravilha, meu irmão. Aqui fica muito clara essa questão. Agora veja, nós vamos falar sobre os atributos. E a respeito dos atributos, nós trouxemos para os irmãos aí também um comentário à parte, e esse comentário nós extraímos do livro de Teologia Sistemática 2 do curso de Teologia do CETADB, que é exatamente o estudo sobre a Trindade, tá joia? Então esse material que você vai ter aí adicional sobre os atributos está em um dos livros do nosso curso. E eu vou aproveitar aqui para dizer, se você é daqui de Apucarana ou de alguma das cidades circunvizinhas, procure o pastor Adovilson, porque ele é quem é responsável pelas aulas presenciais do curso aqui em Apucarana, e você vai poder estar assistindo as aulas do curso básico na segunda-feira e do médio na quarta. Na quarta-feira. A sexta nós vamos iniciar a turma. E temos pessoas aqui da região, pastor. De Jandaia do Sul, tem alunos conosco, de Arapongas tem também. Olha aí, então, além disso que nós estamos aqui proporcionando, desses adicionais que vocês têm, que estão nos nossos módulos, se você quer se aprofundar e se especializar nisso, tendo uma formação profunda a respeito da palavra de Deus, seja aluno do CETADB presencialmente aqui em Apucarana ou faça o curso à distância, não é?
onde quer que você esteja, no Brasil ou fora do país. Haja visto que nós atendemos hoje 25 países com os nossos cursos de teologia, são mais de 42 mil alunos estudando e além de 65 para 66 mil alunos que já se formaram. Agora, em fevereiro, no dia 18 de fevereiro, nós completamos 15 anos de atividade. E você com certeza vai ter algo para aprender, ou mesmo para se atualizar, ou ainda para reciclar, não é? O fato é que conhecimento nunca é demais. Sobre os atributos, então, nós retiramos esse adendo, esse anexo que está aí, de um dos nossos módulos do curso. E aí você vai aprender a respeito da onisciência do Espírito Santo, você vai aprender a respeito da onipresença do Espírito Santo. Também eu coloquei a onisciência, a onipresença, a onipotência, a eternidade, além de outros atributos que o Espírito Santo tem, porque ele é desde o princípio, não tem fim, não tem limitação do tempo, ele estava no princípio quando todas as coisas foram criadas, enfim, tem aí bastante material que você vai poder verificar sobre os atributos. Agora, na lição, já tem alguma informação também. A divindade do Espírito Santo, que nós acabamos de ver com o pastor Adilson a respeito da sua deidade, é revelada na Bíblia, também nos seus atributos que são divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Primeira questão que nós temos aí na sua revista, na sua lição, o Espírito Santo é onipotente. E quando você lê a epístola de Paulo aos Romanos, você tem exatamente essa informação, e eu me refiro aqui ao capítulo 15, verso 19, o texto bíblico diz o seguinte: pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico, tendo pregado o evangelho de Jesus Cristo, as Escrituras Sagradas ensinam ser o Espírito Santo a fonte de poder e de milagres, e esse texto é uma das referências, mas existem muitos outros, os quais você pode lançar mão para fundamentar o seu conhecimento a respeito do fato do Espírito Santo ser onipotente. Veja Mateus 12 e o versículo de número 28, que diz o seguinte: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Jesus aqui, porque os fariseus o acusaram de estar expelindo os demônios pelo poder de Beelzebul. E ele está dizendo, olha, se eu estou expulsando os espíritos malignos pelo Espírito de Deus, que é onipotente, ou seja, tem todo o poder, então o reino de Deus é chegado até vós. Então, uma das características dos atributos do Espírito Santo é exatamente ser onipotente, ou seja, ter todo o poder, que é uma característica de Deus, que é uma característica também do Filho, e aí estamos falando da completude, que é a Trindade. Agora, o outro atributo que nós temos aí é a onipresença, ou seja, é um outro atributo incomunicável de Deus, que também repousa na pessoa, na terceira pessoa da Trindade, que mostra que ele de fato é onipresente, ou seja, ele está em todo lugar. Não há lugar onde o Espírito Santo não esteja. Veja o Salmo de número 139, eu acho que esse Salmo, irmãos, é o texto que dá uma noção bem exata a respeito disso. A partir do verso 7, o salmista Davi diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? É o questionamento que Davi está fazendo com Deus. Ele diz assim: se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Ou seja, o salmista aqui está sendo muito enfático a respeito da onipresença do seu espírito, porque é exatamente o que diz o verso 7. Para onde eu irei do seu espírito? Então nós temos aqui apenas a confirmação e a constatação de que o Espírito Santo também é onipotente e também é onipresente, porque está em
todos os lugares. Aí nós temos também a sua onisciência, porque ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. Conhece o coração dos seres humanos e é conhecedor do futuro. Isso porque ele é onisciente, conhece todas as coisas. Quando nós nos referimos ao fato dele conhecer as profundezas de Deus, o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja em Corinto, no capítulo 2, o verso 10 e 11, ele disse o seguinte: mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ele conhece tudo, nada lhe é oculto. Esse é o Espírito Santo, que também possui este atributo, a onisciência. Então nós já vimos que ele é onipotente, que ele é onipresente e agora onisciente. Aí nós vamos falar também da questão dele ser eterno. Ele possui o atributo da eternidade porque é chamado de Espírito eterno. Quando nós avançamos no texto do escritor aos Hebreus, o capítulo é o de número 9 e o versículo é o de número 14. A Bíblia diz o seguinte: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Veja, o texto aqui está muito claro dizendo do sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, que é oferecido a Deus. Quer algo que feche mais a ideia que está revelada na Escritura a respeito da Trindade do que o texto que nós acabamos de nos referir? Então, o Espírito Santo também possui este atributo, ele é eterno. E aí nós falamos exatamente da sua eternidade. Aí, meus irmãos, há ainda outros atributos que você vai poder estudar no material que nós deixamos anexo aí para ti, porque certamente vai acrescentar. Agora, avançando na lição, nós vamos tratar a respeito das suas obras. As suas obras, com o pastor Adolvilson, nós também apresentamos aí um anexo para os irmãos a respeito das suas obras, não é? Formando as pessoas da Trindade e as suas ações. Pastor. Pastor, eu estava pensando aqui comigo que riqueza de informações nós temos, né? Sobre este assunto de suma importância para a igreja hoje, e é um valor simbólico que nós temos em nossas mãos, e olha a riqueza, não é? Que nós temos aqui, quantas informações que podemos combater essas heresias. São as doutrinas fundamentais da nossa fé. A gente lamenta porque nem todos os irmãos se apercebem da necessidade de conhecer isso. Infelizmente, esses tais, quando confrontados, muitos deles não têm a mínima noção de como argumentar a respeito. A gente percebe isso em conversas assim, conversas que não sejam exatamente no ambiente da igreja, mas ambientes informais. Quando você toca no assunto, você percebe que as pessoas que não conhecem ficam mudas. E ficam mudas não é porque querendo esboçar uma sabedoria do tipo, eu conheço, então eu vou ficar quieto. Não é porque não sabem mesmo, então porque não tem argumento, eles acabam ficando bem quietinhos ali e só ouvem. Mas quando questionados, se apuram. E é uma dó, porque a revista aqui em Apucarana, a gente repassa a revista para os irmãos a R$10. R$10 para estudar 3 meses. Veja, R$10 é praticamente o preço de uma Coca-Cola hoje, de 2 litros, né? Olha que coisa. E é um material riquíssimo. Tópico 2, o subponto 3, você que está com a sua lição acompanhando, suas obras. São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Claro que nós lembramos aqui, é a Trindade atuando. Primeira colocação que temos aí, ele, o Espírito Santo, gerou Jesus Cristo, Lucas 1,35, e o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Olha outra obra aqui do Espírito Santo. O Espírito Santo dá vida eterna, Gálatas 6:8. Quem semeia, olha o que está escrito, para a sua carne, da carne colherá.
destruição, não é? Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Olha a outra obra que nós temos aí na lição. O Espírito Santo guia o seu povo. Salmos 143:10 diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito, veja bem, está com letra maiúscula, me conduza por terreno plano. Portanto, o Espírito Santo guia o seu povo. E também temos aí na lição, o Espírito Santo é o Senhor da igreja, lá em Atos 20:28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito os colocou. Olha, o Espírito como bispos para que pastoreiem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Ou seja, o Espírito Santo é o Senhor da igreja. Outra colocação da lição: o Espírito Santo é o santificador dos fiéis. Nós encontramos isto em Romanos 15:16. De ser o ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Outra colocação da lição: o Espírito Santo habita nos crentes. João 14:17. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então, glória a Deus. Que colocações interessantes nós temos aqui nesta lição. E outra colocação: o Espírito Santo é o autor do novo nascimento. João 3:5. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, com letra maiúscula, Espírito referindo-se ao Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo é o autor do novo nascimento, não é? Agora, veja bem, ainda temos o versículo 6 aí desse texto aí de João 13, o 6 diz assim: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito, com E maiúsculo, é Espírito. Temos aí na lição, o Espírito Santo dá vida, Ezequiel 37:14, quando fala aí da restauração de Israel, né? Lá em Ezequiel 37:14, porém o meu Espírito, com E maiúsculo, e meu Espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra, então vocês saberão que eu, o Senhor, falei, e o fiz, seus companheiros, palavra do Senhor. E também temos aí algo importantíssimo no Novo Testamento: o Espírito Santo distribui os dons espirituais. 1 Coríntios 12:7 a seguir: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. E o versículo 8 de 1 Coríntios 12: pelo Espírito, um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra do conhecimento, e pelo mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro os dons de cura, pelo único Espírito. E o versículo 10, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. E também aí, irmãos, o versículo 11, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo único Espírito, com E maiúsculo, o Espírito Santo, e ele a distribui individualmente a cada um conforme ele quer. Olha que abrangência nós encontramos na palavra do Senhor, a abrangência das obras do Espírito Santo. Essas obras, voltando aqui também na leitura da lição, essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai e o Filho e o Espírito Santo. Claro, aí a atuação da Trindade. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai. Maravilha, meus irmãos. Há na lição também aí um comentário adicional que nós extraímos do livro de Teologia Sistemática 2,
a respeito das obras, as pessoas da Trindade e as suas obras. Obviamente que eu não tenho condições de me referir tudo aqui, mas você vai ter o material para imprimir e estudar. Não há dúvida de que as três pessoas da Trindade formam um único Deus, porque cada uma das pessoas da Trindade é autora do novo nascimento, cada uma das pessoas da Trindade participou da ressurreição do Senhor Jesus, cada uma delas habita nos fiéis e cada uma delas dá a vida eterna. As três pessoas da Trindade deram aos apóstolos o poder para operarem milagres. Cada uma das pessoas da Trindade falou por meio dos profetas e dos apóstolos, cada uma das pessoas da Trindade inspirou as Escrituras, cada uma das pessoas da Trindade guiou o povo de Deus. Isso tudo com referências bíblicas fartas para que você possa estudar, meditar e ampliar o seu conhecimento. Ademais, cada uma das pessoas distribui os dons espirituais. Cada uma das pessoas da Trindade santifica os fiéis, cada uma delas comissiona e envia os seus servos e, por fim, cada uma delas ensina os fiéis, inclusive o nosso glorioso Espírito Santo. Encerrando aqui o tópico 2 da lição, a Bíblia revela a deidade do Espírito Santo por meio de 11 dos seus atributos e obras. Então, eu penso que ao concluir o estudo desta lição, de número 9, cada um dos alunos da Escola Bíblica Dominical terá muito bem definido quem é o Espírito Santo, a sua atuação, a sua obra e a sua deidade. Isso será, com certeza, um norte na vida de muitos. Haja vista que, em algum momento, quando o assunto não está em debate, você acaba ouvindo alguma coisa sendo dita a respeito do Espírito Santo que, na verdade, não tem a ver com o Espírito Santo. Então é importante estudarmos, porque uma vez que nós conhecemos, a gente tem condições e melhores condições de defendermos aquilo que cremos. Inclusive, ao pregarmos, ao ensinarmos, não cometeremos erros, não é? Fica mais fácil e evidente assim. Agora nós vamos para o último intervalo desta pré-aula e já vamos voltar, não é? Para prosseguirmos aqui falando sobre as heresias antigas e novas. Já voltamos. O CETADB é o centro teológico mais próximo de você. O aprendizado é monitorado por obreiros através de material autodidático e você pode estudar por extensão com um custo acessível. No CETADB você tem os cursos de nível básico, médio e avançado. Informe-se no site www.cetadb.com.br ou no telefone 43 3426 0003. Seja um aluno do centro teológico que mais cresce no Brasil. CETADB é o ensino teológico além das fronteiras. Tópico 3 da lição, heresias antigas e novas. Em alguns casos, as antigas com outros nomes, não é? Mas vamos avançar aqui para a lição, as primeiras heresias. E aí, pastor, vamos avançar, porque nós temos aí um camarada que voltou. Nós já estudamos a respeito dele quando falamos a respeito da pessoa de Jesus, mas o Ário também esteve navegando, não é? Pelo tema que envolve a pessoa do Espírito Santo. Vamos lá. Muito bem, é o tópico 3, o subponto 1, as primeiras heresias. As colocações feitas aqui na lição está bem clara e objetiva com relação a que pensavam essas seitas. Não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas depois do Concílio de Nicéia, não é mesmo? Havia diversas interpretações. Letra A, nós temos aí na lição os arianistas, nós já estudamos aí em aulas anteriores, mas vamos lá. Ário considerava também o Espírito Santo como criatura. Então o fato aí, criatura é porque foi criado, não é? Embora esse tema tivesse fora das discussões na época, pois o foco dos debates estava no Filho e não no Espírito Santo. Então temos aqui até um Eunômio, um dos arianistas mais radicais,
considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas, ou seja, foi criado, o que nós não encontramos respaldo bíblico para isso, produzidas pelo Filho, a pedido do Pai. Então eu fico pensando onde eles encontraram isso, claro, são teorias e teorias nunca encontraram a explicação e não vão encontrar porque não existe, né? São argumentos que não se encontram apoio em lugar nenhum. Então olha bem que eu vou repetir isso daqui, olha aí, ó. Considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho a pedido do Pai. Entra aquela questão do subordinacionismo que nós comentamos também em aulas anteriores, não é? Dizia que o Filho é o criador do Espírito Santo. Não temos apoio, não temos o que argumentar aí, porque não se tem, né? São ideias, ideologias criadas em momentos de devaneios por essas pessoas. O senhor tem aqui algum comentário? Sim, a respeito dos arianistas, vocês podem pegar no material, nós temos lá os arianistas e a heresia sobre o Espírito Santo. A refutação está ali para você poder estudar, não é? O Espírito Santo é chamado Deus, em Atos 5, versículos 3 a 4, não é? Porque se o Espírito Santo fosse apenas uma força ou uma criação de Deus, Pedro não poderia igualá-lo a Deus, porque ele disse para o Ananias, nós já lemos aqui duas vezes esse texto nessa aula, mas olha, por que, Ananias, que você mentiu para o Espírito Santo? Mas na frente ele diz, olha, você não mentiu aos homens, mas a Deus. Então ele colocou o Espírito Santo como Deus nesse texto. O Espírito Santo tem atributos divinos, acabamos de falar sobre onisciência, onipresença e eternidade, porque um dos problemas da doutrina do Ário é justamente ele dizendo que o Espírito Santo foi criado. Então, se ele foi criado, ele não é eterno. E a doutrina bíblica diz que ele sempre existiu. Eu li o texto de Hebreus 9 e 14, que está aí. Nenhuma criatura pode ter esses atributos. O Espírito Santo é eterno, onisciente e onipresente. Logo, é Deus. O Espírito Santo criou todas as coisas. Isso nós temos em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, Jó capítulo 33 e versículo 4. Se o Espírito Santo participou da criação, ele não pode ser uma criatura, mas sim o próprio Deus. Quarto, o Espírito Santo fala e age como Deus. Atos 13, 2, porque diz o texto, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Bom, se eles estavam servindo ao Senhor e jejuando, quem falou foi o próprio Deus. E aqui, o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo chama missionários, algo que só Deus pode fazer. Há outros textos ali também. O Espírito Santo faz parte da Trindade, não é? O texto é Mateus capítulo 28, versículo de número 19, um texto muito conhecido da igreja, o texto sobre o batismo. Vai fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, se ele fosse apenas uma força ou uma criatura, como os grupos aí, a gente já vai nominá-los, não é? Ele não estaria no mesmo nível do Pai e do Filho ali na hora do batismo, nem na hora da bênção apostólica, enfim. Conclusão, o Espírito Santo é Deus. Os arianos tentam reduzir o Espírito Santo a uma mera força ou criatura, mas a Bíblia prova que ele é chamado de Deus, tem atributos divinos, participou da criação, fala e age como Deus e faz parte da Trindade. Ou seja, toda seita que usa a doutrina de Ário como base para as suas atividades é falsa, não é? É falsa. Por isso nós já denominamos que é uma heresia. É falsa de fato. Agora, os tropicianos, pastor. Os tropicianos, está aí na nossa lição, era uma seita do Egito, cujo nome vem de Tropos, figura. Atanásio assim o denominou por causa da exegese figurada deles. Diziam ser o Espírito Santo um anjo ou uma criatura. O pastor já leu alguns textos ali, eu creio que tem mais um comentário sobre. Com certeza, você vai também grupo. Ter aí, né? A respeito dos tropicianos, tem um comentário adicional para você, porque essa doutrina herética, ela se assemelhava ao modalismo. Então, a Bíblia mostra a distinção entre as três pessoas da Trindade. Os tropicianos afirmam que Deus é uma única pessoa que assume diferentes formas, mas a Bíblia mostra três pessoas distintas interagindo entre si. Veja, no batismo de Jesus, eu acho que esse texto é emblemático, você deve ter ele na sua Bíblia destacado. Mateus 3, versículos 16 e 17. Diz o texto, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água,
E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então nós temos Jesus dentro da água sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele, e a voz de Deus dizendo: ó, esse aí, que o Espírito Santo está descendo sobre ele, esse aí é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Penso que esta palavra esclarece muito, mas o tropicismo nega que o Filho e o Espírito são eternos. Então você vai observar isso. Jesus ora ao Pai. Como pode orar para si mesmo? É a pergunta que a gente responde nesse material que está ali. O Espírito Santo não é apenas uma força, como ensinam especialmente os testemunhas de Jeová, mas é uma pessoa distinta, e até aqui nós já temos visto e refutado exatamente isso. A grande comissão ensina a Trindade, já me referi ao texto de Mateus 28:19, então fica bem fácil. O tropicismo é uma heresia. A Bíblia refuta o tropicismo ao mostrar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo aparecem simultaneamente, o Filho e o Espírito são eternos, Jesus ora ao Pai mostrando que são pessoas distintas, o Espírito Santo tem características de uma pessoa divina e a grande comissão ensina claramente a Trindade. Então nós, assembleianos, pentecostais, rejeitamos totalmente o ensino do tropicismo, pois ele contradiz a Escritura, nega a verdadeira natureza de Deus, e como pentecostais, nós simplesmente reafirmamos a Trindade e a plena divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus nos guarde na sua sã doutrina e nos encha do seu Espírito Santo, porque é disso que nós precisamos. Os dias são maus e as seitas estão aí disseminando as suas heresias. Agora, pastor Adalvilson, temos aí a letra C. Tem ainda a letra C. O assunto sobre as primeiras heresias não se encerra, não é? Aí nós vamos falar sobre os pneumatomacianos ou pneumatomaquianos. Daí Pastor, surgiram depois dos tropicianos o termo pneumatomacoi, vem de pneuma, espírito, e macomai, falar mal, contra. Eram os opositores do Espírito. Eustáquio de Sebaste, 300-380, foi o principal defensor dessa heresia. O movimento negava a divindade do Espírito Santo. Aí esses nomes aí para nós ficarmos debatendo aqui. com certeza. Também tem aí um estudo adicional sobre os pneumatomacianos, e eu coloquei as duas palavras porque algumas referências a respeito do assunto cita pneumatomaquianos, mas se trata da mesma heresia, não é? Que foi levantado por esse abençoado aí lá no século IV da igreja, e nós temos que ficar exatamente atentos, não é? Atentos a essas falsidades, porque assim como os outros, eles não criam que o Espírito Santo possui atributos divinos, eles não criam que o Espírito Santo era Deus, também não entendiam o fato do Espírito Santo como pessoa ser do parte da Trindade, ter participado da criação, e também eles se referiam ao Espírito Santo como uma força impessoal. E aí, meus irmãos, o Espírito Santo, nós sabemos que ele habita nos crentes, só Deus pode habitar nos crentes. A Trindade prova que o Espírito Santo é Deus. Então, o pneumatomacianismo é uma heresia, porque a Bíblia ensina com clareza. O Espírito Santo é chamado de Deus, o Espírito Santo tem atributos divinos, participou da criação, é uma pessoa, não uma força, e ele faz parte da Trindade. Eu trouxe aqui uma transcrição, não é, que foi tirada de Gregório de Nazianzo. É um material que está publicado em inglês, mas diz assim, ó: para nós há um só Deus. Preste atenção nisso, isso está no material que você vai poder utilizar, porque aqui ele sintetizou aquilo que é a verdade a respeito da Trindade e do Espírito Santo. Para nós há um só Deus, pois a deidade é uma, e tudo o que procede dele é atribuído a um, ainda que nós creiamos em três pessoas, pois um não é mais e outro menos Deus, nem é um antes e outro depois.
nem são eles divididos em vontade ou partidos em poder. Nem pode você encontrar aqui alguma das qualidades das coisas divisíveis, mas a deidade é, para falar concisamente, indivisa em pessoas separadas. Aquilo que nós conhecemos é um, mas quando nós olhamos para as pessoas em quem a deidade habita e para aqueles que atemporalmente e com a igual glória têm seu ser na primeira causa, há três a quem nós adoramos. Fica muito fácil de a gente ter essa compreensão a respeito da ação da Trindade, não é? Essa é a verdade incontesta. Como pentecostais assembleianos, rejeitamos também o pneumatomacianismo e afirmamos que o Espírito Santo é Deus, operando na vida dos crentes hoje, assim como operou no passado, e que possamos buscar mais e mais a comunhão com o Espírito Santo de Deus e vivermos cheios do seu poder. Vamos concluir aqui, pastor? Avançando, na verdade, para o subtópico aqui, 2, da lição As Heresias na Atualidade. E aqui nós vamos nominar, então, as heresias, aliás, as seitas, não é? Que propagam esses ensinos aqui que nós acabamos de nos referir. Tópico 13, o subponto 2, as heresias na atualidade. Agora trazendo para nós aqui, né? O grupo religioso das Testemunhas de Jeová é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas. Agora eu trouxe uma outra colocação aqui, esta lição. A tradução do Novo Mundo, que são usados pelos Testemunhas de Jeová, que é TNM, da Bíblia, é inconsistente e parcial, e que foi traduzida de acordo com a teologia das Testemunhas de Jeová, para defender, claro, essa questão do Espírito Santo não ser uma pessoa. Agora, veja bem, o que nós estamos falando sobre essa tradução inconsistente? A tradução do Novo Mundo, a TNM, não traz as mesmas frases gregas de forma uniforme em todo o Evangelho de João. Por exemplo, a TNM adapta a tradução do original para que concorde com a teologia das Testemunhas de Jeová. Então veja bem que eles fizeram a tradução para se adaptar àquilo que eles querem que o povo creia, e não com a verdade absoluta. Parcialidade. Algumas passagens foram traduzidas de forma parcial e que compromete a sua credibilidade. Algumas palavras de trechos bíblicos foram negligenciadas em relação aos textos originais. Olha o perigo desta tradução do Novo Mundo. Apenas as crenças pré-concebidas e heréticas da Torre de Vigia estão por trás da tradução desonesta e inconsistente da tradução do Novo Mundo. Essa tradução definitivamente não é uma versão válida da palavra de Deus. Existem pequenas diferenças entre todas as grandes traduções da Bíblia. Em português, é claro, que nós observamos isso. Agora, nenhuma tradução é perfeita. Por outro lado, a tradução do Novo Mundo intencionalmente adapta a tradução do original para que entre em conformidade com a teologia da Testemunha de Jeová. A tradução do Novo Mundo, para encerrar, é uma perversão e não uma versão da Bíblia. Eu trouxe isso aqui para ficar bem claro que nós rejeitamos esta tradução e não tem como aceitarmos o que ela diz. Somente este grupo usa esta tradução e mais ninguém. Continuando aqui na nossa lição, os seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Em sua literatura, grafam seu nome com letras minúsculas. Para quem não conhece, pastor, para quem não conhece a palavra de Deus, passa desapercebido. Uma letrinha lá minúscula, não faz diferença, mas faz muita. Por exemplo, temos aí na lição, a tradução do Novo Mundo, a TNM, substitui o Espírito de Deus por força ativa. Gênesis 1:2, nós já lemos esse texto, e usa a expressão, e todos foram cheios
de Espírito Santo, ou seja, ali é o E, Espírito com E minúsculo. E também tirando de para do, se você Muda colocar uma que é pessoa. do Espírito Santo, você está se referindo a uma pessoa. Está se falando de uma algo, coisa que é por isso que eles exatamente. entendem como sendo a força ativa. Exatamente. E temos aí na nossa lição também a expressão hebraica Ruah Elohim, Espírito de Deus, aparece 11 vezes no Antigo Testamento. E somente nesta passagem é traduzida na TNM como força ativa, ou seja, erros de tradução também. E se você questionar com eles, lá em Isaías 9,6, sobre o Deus forte, o Pai da eternidade, se refere a Jesus. E lá está escrito exatamente como está escrito na nossa. Ou seja, falharam também até em corromper a tradução que eles usam. Até em propagar heresia. Exatamente. Eu vou ler de novo, isso que é importante. A expressão hebraica, Ruah Elohim, Espírito de Deus, aparece 11 vezes no Antigo Testamento. E somente nessa passagem é traduzida na TNM por força ativa de Deus, nas outras não. Muito bem, isso são as heresias da atualidade, mencionando aqui primeiro a Testemunho de Jeová. Agora, o Espírito Santo em outras religiões. Há ainda outras religiões, e especialmente as que estão lá no lado oriental, não é? Que essas propagam a noção que o Espírito Santo é confusa, ou a ideia que eles têm a respeito do Espírito Santo é uma coisa confusa. Mas se aproxima do pensamento antigo desses heresiarcas que nós acabamos de tratar a respeito deles aqui, de modo que nada há novo debaixo do sol, é a referência que o pastor Ezequias Soares está fazendo sobre o texto de Eclesiastes 1:9, ou seja, aquelas mesmas mentiras do passado que estão sendo trazidas novamente na atualidade, em alguns momentos com nomes diferentes e outros com os próprios nomes, mas são as mesmas falsidades, não é? Agora, uma crença estranha é a letra A que você tem aí na sua lição. Os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apegam às palavras do Alcorão atribuídas a Jesus. Então, o que o Alcorão diz, para nós, não significa nada. Mas lá eles têm essa palavra aí. Sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá que havia antes de mim e anunciar um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Amad. Aí eles estão dizendo que lá no Torá, não é, a pessoa que está ali é Jesus dizendo, eu sou o mensageiro de Alá. Mas eu estou vindo aqui só para dizer para vocês que virá um mensageiro depois de mim, que é o Mohamed, o Maomé. É o Maomé. Ele está se referindo. Então lá no livro deles tem essa palavra dizendo que Jesus falou, não, o negócio é o seguinte, o Maomé vai vir e é ele. Entendeu como é que é o negócio? Do Espírito Santo. Não precisa do Espírito Santo, porque Jesus veio e daí o Maomé o que continuou o trabalho de Jesus. Olha só, eles interpretam essa passagem corânica como cumprimento da promessa que Jesus fez sobre a vinda do Consolador, do Paracleto. Eles confundem a palavra grega periklitos, que é renomado ao redor ou ilustre, com Paracletos. E é importante a gente dizer aqui que perikletos, não existe essa palavra na Bíblia, não existe. O que nós temos na palavra de Deus, de fato, é Paracletos, conforme nós temos aí já mencionado algumas vezes a respeito essas referências, por isso eu não vou lê-las aqui novamente, mas é importante a gente fazer uma menção aqui a respeito destas verdades que estão na Bíblia. Veja que assim conclui equivocadamente que o Maomé é o Consolador prometido por Jesus. Convém lembrar que periklitos não é, está até destacado, não é uma palavra bíblica que aparece, ou uma palavra bíblica que você vai encontrar na Bíblia Sagrada. Não existe isso, nem no Novo Testamento grego e nem na Septuaginta. Então, a resposta bíblica para essa interposição aí feita pelos islâmicos. Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo, e a referência é João 14, 26. Então, Jesus não deixou subjetivos, assim,
o Espírito Santo vai ser Maomé. Ele deixou muito claro que que o Consolador seria o Espírito Santo, não o Maomé. 14:26, a Bíblia diz exatamente assim, ó. João 14:26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A promessa do Senhor Jesus é para que fique convosco para sempre. João 14:16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, Paracleto, não Paraclito ou Periclito. Essa é a verdade que está aí. Para que fique convosco para sempre. Trata-se de um ser que não morre, não é? Como não pode acontecer com o Maomé, não é? Que já morreu. E lá em Meca, não é? Estão os restos dele ali. Mas o nosso Espírito Santo é eterno, já tratamos a respeito disso. Trata-se então de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre, pelos séculos dos séculos. Jesus disse também que o Consolador habita convosco e estará em vós. João 14:17 diz exatamente isso. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia! E que também ele está dizendo em João 15:26, que quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Assim, o Espírito Santo testifica de Cristo, o nosso Senhor. Pastor, eu creio que muitas aulas estão sendo ministradas sobre esse assunto, é claro. O país é grande, muitos professores, enfim. Mas o que eu vou trazer aqui, eu creio que é exclusivo aqui da Escola Bíblica Dominical, direto aqui dos estudos CETAD. E veja bem, olha o absurdo, uma colocação que eu quero fazer. O papismo tenta usurpar o lugar do Espírito Santo. Eu vou explicar. Na Basílica de São Pedro, em Roma, está a Capela Sistina, constituída de 4 arcos, nos quais se encontra escrito em grandes letras em latim, Vicarius Filis Dei, que quer dizer vigário do Filho de Deus, ou mais propriamente, vaga do Filho de Deus. E pesquisando alguns dicionários, verificaremos que vigário nada mais é do que aquele que exerce a função de outrem. É aquele que ocupa o lugar de outro. Com esse título, os papas usurpam a posição que só cabe de fato ao Espírito Santo na qualidade de Consolador. O Espírito Santo dará prosseguimento à presença de Jesus e de sua obra no seio da igreja. A missão do Espírito Santo em relação à igreja é a mesma exercida por Jesus, enquanto esteve, e pelo Espírito Santo que está na terra. Apesar de os papas não reivindicarem diretamente esse título, o fazem, contudo, indiretamente por meio de seus muitos títulos em latim. Mais longe estão de preencher esta posição de modo cabal. Isto é impossível. Dizem que os papas são substituto de Jesus sobre a terra, ou seja, usurpando ou tentando usurpar o lugar do Espírito Santo. Veja bem que colocação. Eles colocam a ideia de que o Papa é infalível. Exato. O que não E pode ele está no lugar do acontecer Espírito porque Santo. o que está atualmente substituiu o outro que pediu para sair. Só para resumir assim. E vigário é substituto. Então faliu, né? A verdade é essa. Encerrando aqui, meus irmãos, os arianistas, os tropicianos e os pneumatossianos procuraram enfraquecer de todas as formas ou ainda subverter o ensino ortodoxo a respeito do Espírito Santo. Mas nós estamos aqui apresentando essas heresias e refutando essas heresias, e você no material que está aí tem essa refutação bem qualificada. Então você não perca tempo, leia, faça suas anotações, e como eu já disse no início, se você ficar com alguma dúvida,
pode escrever nos comentários a sua dúvida para que a gente possa te responder, a fim de auxiliar no aprendizado a respeito da palavra de Deus, porque nós temos que estar prontos para responder a qualquer um a respeito da fé que há em nós. Conclusão da lição, vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia, de maneira abundante, e tem sido não é, a crença da igreja desde o princípio. Por isso, a relevância da defesa desta doutrina. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos a fazer lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. Não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos. O fato é que o Espírito Santo é Deus. Glória ao Senhor. Queremos aqui agradecer a você que pacientemente esteve conosco aqui assistindo esta aula. Pedir para você se serviu para ti essa aula de crescimento de alguma forma, se foi instrutiva para você, não é? Você pode compartilhar esta aula com outros irmãos, com outros professores de escola bíblica dominical. É importante também que você deixe o seu joinha, não é? Uma vez que as nossas aulas têm tido um aumento significativo na assistência, e isso é porque certamente você, irmão, irmã, que nos assiste, já tem feito esse trabalho, mas nós precisamos, até porque é bem claro que todo esse trabalho que nós fazemos aqui é um trabalho gratuito, não é monetizado, o nosso canal não é monetizado, nós nos dedicamos, pesquisamos, não é? Elaboramos esse material, inclusive os slides que nós utilizamos na aula, se você quiser, nós fornecemos, é gratuito. Enfim, tudo aqui nós estamos fornecendo para os irmãos no que diz respeito à escola bíblica dominical, essas aulas de forma graciosa. Então nos ajude, curta o conteúdo se você achou que deve ser curtido, porque se você não gostou também, coloque aí as suas objeções a respeito, porque nós queremos melhorar e precisamos melhorar e tem muito para melhorar. No mais, Deus abençoe você, sua casa, sua família, o seu ministério, e que o nome de Jesus seja exaltado por intermédio da sua vida. Pastor Adolfo. Muito bem, que Deus abençoe a todos os professores e alunos da maior escola do mundo. E o pedido é, orem por nós, nós oramos por vocês, claro, e a vitória é nossa pelo poder que há no nome de Jesus. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.